agosto, nós temos uma temática neste mês, que é o tema das missões. Primeiro domingo nós vimos a missão de Deus, né? A missão de Deus é revelar-se. Claro, entendendo as teologias sistemáticas e os teólogos de plantão, claro que Deus tem os seus propósitos para a sua glória em todas as suas ordens, mas Deus escolheu revelar-se. E Ele fez isso no passado de muitas formas e plenamente em Cristo Jesus. Domingo passado, o pastor Alveriano esteve falando sobre a missão da igreja, uma igreja que foi edificada, então, pelo Senhor Jesus e consolidada pelo Espírito Santo. Hoje nós vamos ver a missão do cristão. Então perceba, nós estamos partindo do grande para o pequeno. A missão de Deus, a missão da igreja e a missão de cada um de nós. E para isso eu creio que nós podemos ser abençoados pelo texto que está em 1 Pedro, capítulo 2. Nós leremos versículo 9 e 10. O texto já foi lembrado em outro momento, inclusive, salvo engano, o pastor Alveriano, inclusive, recorreu a esse texto no domingo passado. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais a verdade que está aqui. Eu vou pedir que os irmãos, mesmo assentados, acompanhem a leitura. Eu vou ler do versículo 1 desse capítulo. Nosso alvo é o 9 e o 10, mas para termos um contexto, peço que os irmãos acompanhem a leitura, que será feita a partir do versículo 1. E assim nos diz, então, a palavra do Senhor. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E agora o texto desta noite. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, ajuda-nos a entendermos qual é a nossa missão. Que a Tua palavra seja revelada aos nossos corações, às nossas vidas e aos nossos dias. Nós cremos no Teu poder e esperamos em Ti. Em Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos ver aqui algumas marcas ou alguns traços daquilo que define ou qualifica o povo de Deus. Certamente alguns irmãos conhecem decorado, especialmente o versículo 9, porque são marcas bem interessantes, valiosas, caras para cada um de nós. E nós veremos que todas elas vão convergir para o final do versículo 9, porque o propósito de cada um deles é a proclamação das virtudes de Deus. E nós vamos entender que essa é a missão do povo de Deus, proclamar estas virtudes. E a minha intenção é, entendendo
cada um desses pontos sejam raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, como cada um desses pontos é meio de que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou. Então nós vamos entender primeiramente que a missão do cristão não é uma outra dissociada daquela que é a missão da igreja, daquela que é a missão de Deus. Nós não temos uma missão autônoma. Nós não inventamos as nossas missões. A missão do cristão não é inovar uma nova missão, mas viver segundo a vontade, a missão, o propósito de Deus. E aí começa a primeira colocação. Vós sois raça eleita. E é importante que nós entendamos o que o apóstolo Pedro está dizendo. Nós sabemos que nós fomos eleitos pelo Senhor. Essa doutrina é importantíssima para nós. Não é a mais importante, não é aquela que segura os nossos corações, mas ela precisa estar presente em nossas vidas, de que Deus nos escolheu. E Ele livremente nos escolheu, por puro e verdadeiro amor. Quando nós ainda éramos pecadores, odiosos a Deus, quando nossas paixões eram aquilo que realmente importava, quando vivíamos os nossos dias para tentar suprimir o desespero da nossa existência, Deus olhou para nós e, conhecendo a cada um de nós perfeitamente, Ele olhou para nós e nos amou, mesmo nós não tendo nada a oferecer para Ele, mesmo nós não tendo nenhuma contrapartida a Ele, não tendo como a Deus beneficiar de forma alguma, Ele olhou para cada um de nós e nos salvou. O apóstolo Paulo, em outro momento, vai dizer que ele foi salvo sendo um dos maiores pecadores. Spurgeon vai dizer, Deus me salvou porque não havia pecador pior do que eu. E quanto mais nós conhecemos a nossa realidade, sabemos que a escolha que Deus operou sobre cada um de nós é porque Ele verdadeiramente quis nos amar. Esse é um amor desinteressado, aplicado de forma livre, porque essa é uma das características de Deus. Então nós somos uma raça, nós somos um povo bem definido, nós temos uma marca que nos distingue, e é aquela que Deus, primeiramente, nos escolheu. Jesus vai dizer aos seus discípulos, e isso vale para nós também, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Deus olhou para cada um de vocês, olhou para cada um desses adolescentes que nós temos aqui na igreja, cada um dos adultos, cada um dos mais experientes. Deus olhou e nos conheceu. Deus nos amou e nos chamou. Deus decidiu nos salvar. Esse é o amor dele. Ele nos elegeu. Nós precisamos saber disso. Essa é a primeira parte que nós temos. A segunda parte vai dizer que nós somos também, o povo de Deus é um sacerdócio real. E essa doutrina é uma das doutrinas menos lembradas e de forma intencional não é tratada, de forma intencional não é aprofundada. Mas nós precisamos entender 2 vezes nesse texto, essa doutrina é evocada e nós precisamos compreender o que é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Doutrina especial recuperada, defendida por Lutero, mesmo que os luteranos tenham esquecido, me parece, em algum sentido, esquecido essa doutrina, mas outros reformadores fizeram questão de lembrar de que todos nós somos sacerdotes. Mesmo que a lei do nosso país nos diga, os pastores, eles entram lá na qualificação ministros ou sacerdotes. Podem existir muitos sacerdotes, mas no reino de Deus só existe sacerdote. Todos, cada um de vocês é sacerdote diante de Deus. Deus fez isso para cada um de nós. Então nós temos sacerdotes e sacerdotisas. Nós não temos pastoras, não temos presbíteras, por enquanto não temos diaconisas. Mas nós temos sacerdotes e sacerdotisas. É uma nação de sacerdotes. E isso é importante que nós saibamos. No Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus.
Era aquele que, por uma determinação divina, era escolhido, inclusive por uma árvore genealógica, em especial os sumos sacerdotes, aquele que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, fazia a expiação pelos pecados do povo, confessava diante da Arca da Aliança os pecados do povo, porque representava o povo diante de Deus. Era aquele que corria o risco de morrer lá dentro, porque talvez seu coração não fosse reto diante do Senhor. Por isso nós lemos o relato bíblico quando fala que Zacarias, se não me engano, acho que é Zacarias, e tantos outros, mas Zacarias entra com uma cordinha amarrada, porque poderia acontecer que ele morresse lá dentro. E quem que vai entrar para tirar? Se a presença do Senhor fulminou o sumo sacerdote, quem é que vai conseguir entrar para retirar lá de dentro? Tal era a importância do ofício sacerdotal. E uma vez em Cristo, aquele lugar chamado lugar santíssimo, o santo dos santos, ele foi rasgado. E isso significa de uma forma especial para cada um de nós, porque de cima a baixo foi rasgado, porque foi uma ação que Deus fez. Não foi de nós, puxando de baixo para cima, mas foi de cima para baixo, abrindo o lugar mais santo para que nós tivéssemos acesso. E nós, em Cristo Jesus, fomos tornados nele sacerdotes. Nós somos hoje aqueles que representam o mundo diante de Deus. Nós somos o ponto de contato deste mundo que não conhece a Deus, com a verdade de Deus. Nós somos os sacerdotes desse lugar. Nós somos aqueles que representam a Deus neste mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos aqueles que brilham e dão sabor, e dão vigor, e preservam, e ajudam e sustentam através de Cristo Jesus. Nós somos aqueles que foram chamados para a pregação do Evangelho. É muito comum que em algumas igrejas pense-se e se mantenha uma estrutura onde existe o clero e existem os leigos. No reino de Deus, na igreja de Cristo, não existe clero. Não sei se vocês sabem, mas quando se refere à igreja, a palavra no grego, em alguns momentos, é clero. E ele não está falando dos pastores. Está falando de todos. É um reino de sacerdotes. Todos nós fomos tornados sacerdotes em Cristo Jesus. É um reino de sacerdotes. Nós hoje temos essa condição. Aí você pode perguntar, então agora não precisa mais do pastor. É verdade, eu estou um sacerdote. Nós precisamos dos ofícios. E os ofícios não é uma questão de melhor ou maior autoridade espiritual. Nós temos um só que é a nossa autoridade, Cristo Jesus. Mas temos muitos ministérios. Foi o que o pastor Verão falou semana passada. Nós temos atuações distintas dentro do corpo de Cristo. Por isso que, por exemplo, nossos irmãos diáconos, eles têm autoridade sobre os pastores. E de vez em quando, os nossos irmãos chegam assim, pastor, está na hora. E o meu irmão, desculpe, eu vou lá, vou para a igreja. Porque eles têm a atuação especial do cuidado da igreja, da ordem de culto, auxiliar toda a igreja, para que estejamos na hora certa, que as coisas sejam conduzidas da melhor forma. E assim, cada ministério dado pelo Espírito Santo é exercido por um reino de sacerdotes. Nós precisamos saber que aquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós nos torna representantes neste mundo. E isso é importante, porque uma vez que nós entendamos isso, compreendamos isso, não podemos dizer algumas coisas que nós, às vezes, dizemos, afirmamos e defendemos, que o negócio, a preocupação, a atribuição dos pastores é pregar o Evangelho, o meu negócio é ir para a igreja, cantar alguns louvores, estar aos domingos na igreja, e isso é o que me cabe fazer. Não, não é. Biblicamente, eu preciso afirmar para você, não é. Você foi chamado para ser proclamador. Você é sacerdote diante deste mundo. Você é representante de um reino, o reino dos céus. Você representa a Cristo. E aonde quer que você esteja, aqui dentro dessa igreja, no seu trabalho ou em sua casa, você precisa ser o intermédio, não da salvação, porque isso quem faz é a graça de Deus através de Cristo Jesus, mas você é a ponte entre a pessoa que não conhece a Cristo e a Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? Deus fez isso para que você pudesse descartar essa desculpa que não pode pregar.
porque você pode. Eu lembro do cego de nascença, quando ele afirma e exerce ali, naquele momento, o exercício sacerdotal dele, onde ele tão somente proclama. Quando ele é inquirido e perguntado, quem foi que te curou? Ele vai dizer, não sei. Esse tal de Jesus, mas eu nunca o vi. Eu sei que eu era cego. Eu não conheço esse Jesus direito. Não deu tempo ainda, né? Eu não estudei teologia. Mas esse Jesus que vocês tanto falam, ele me encontrou. Eu era cego e agora eu vejo. Proclamar aquilo que Deus fez e faz em nossas vidas. Você, homem, mulher, você, jovem, adulto, você é sacerdote deste reino que Deus criou. E há um só sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é importante que nós lembremos. Nós somos uma nação santa, na continuidade do versículo 9. Um dos distintivos do povo de Deus é a marca da santidade. Nós sabemos que a palavra santidade, em alguns momentos, em algumas passagens, ele vai ter especialmente sentido de separado. Sabe, os fariseus, a origem da palavra fariseu significava isso mesmo, separado. Depois eles corromperam a separação deles, tornou outra coisa. Mas no começo era nesse sentido de dedicação, de exclusividade, separado para Deus. A santidade é uma das marcas do povo cristão. E eu gosto de pensar sobre esse tipo de marca. Sabe, eu não sei vocês, eu como nordestino em terra estranha, né? Oh, meu Deus do céu, o sul, né? A minha terra é o calor, terra do sol, que é o Ceará, e aqui eu estou na terra do frio, né? Uma das coisas mais interessantes, talvez o André reconheça isso que eu vou falar, por ser nordestino também, eu acho que nordestinos somos nós, né? O Nilson ali atrás. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma profunda alegria e algo que brota do coração quando eu encontro um outro nordestino. E eu converso normalmente. Eu não ligo a minha tecla SAP para conversar. Eu já estou tão, como é, Beto, domesticado aqui no Sul, que até a forma como eu falo, eu aprendi a falar assim. Porque a forma que nós convencionalmente falamos não é assim. Nós falamos ligeiro, o cearense, de uma forma especial, ele corta as palavras. É um dialeto específico. E quando nós encontramos nordestinos, ou os nordestinos encontram, às vezes, os seus... pessoas do mesmo estado, é uma alegria. Esses dias eu entrei num posto de gasolina, parei o carro, baixei o vidro e fui dizer, eu ia dizer, né, por favor, põe tanto de gasolina. A forma como ele perguntou, ele falou, é para encher o tanque? O jeito que ele falou, eu falei, mas você não é do Ceará não, é? Ele falou, não sou. Mas você não é do Crato não? Eu disse, não, sou do Juazeiro do Norte, que é vizinha, 10 quilômetros. Mas pelo jeito que ele falou, eu já reconheci, essa forma de falar, esse negócio eu conheço. E me gera uma sensação boa, eu não sei se os irmãos se identificam com isso, né? Talvez alguns irmãos falam que quando um brasileiro está fora do Brasil e encontra outro brasileiro, tem uma sensação semelhante a essa. Puxa, é gente da gente, isso aí é do Brasil, né? Conhece lá a minha terra, conhece a região. Sabe, essa sensação de identificação. Há uma marca do povo de Deus, e essa marca é a santidade. Quando nós somos povo de Deus, há uma marca distintiva, há algo que nos alegra nesse encontro, e isso se chama santidade. O povo de Deus se alegra, se identifica com o povo de Deus que é santo. Santidade em nosso meio nos alegra, nos impulsiona, gera em nós um sentimento de alegria, de completude, de reconhecimento. Nós somos uma nação santa e somos santificados pelo Espírito Santo, para que nós sejamos como Ele é, para que nós andemos na sua presença e sejamos perfeitos, como disse Deus a Abraão. Há uma marca em nós. Nós somos uma nação santa. Por isso que nós precisamos também, na nossa caminhada, lembrarmos que a forma como nós vivemos é em santidade, e não o contrário disso. Eu sou um cearense fajuto. Eu já meio que perdi algumas marcas, né? Já não tenho tanto forte o meu sotaque, a não ser que eu encontre outro nordestino, que aí eu recupero um pouco.
mas nós não podemos ser cristãos fajutos. Que só somos crentes quando encontramos outros crentes. Que só somos santos quando estamos na presença de outros santos. Uma das nossas marcas, um dos nossos distintivos, uma das coisas que trazem a nossa identidade como povo de Deus, é o viver em santidade. Por último, ele vai dizer que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós podemos ter uma incompreensão sobre sermos uma raça eleita. Talvez alguns de nós não acreditem na predestinação. E nem por causa disso deixaram de ser predestinados. Não há nenhum problema. Você pode até não acreditar, mas você foi predestinado. Deus te amou. Ele te escolheu. Talvez você tenha alguma dificuldade, ou tenhamos nós, sobre essa compreensão do sacerdócio. Será que eu sou mesmo um sacerdote? Será que eu sou um representante de Deus neste mundo? Será que eu represento alguma coisa no corpo de Cristo? A gente pode ter essa dúvida. Nós podemos ter, inclusive, uma outra dúvida. Se nós conseguimos ser se eu consigo ser, pessoalmente, essa pessoa santa, de viver em santidade, se eu me identifico com isso. Às vezes nós temos momentos obscuros nas nossas vidas. Agora, nós não podemos ter dúvidas sobre esse último. Nós não podemos vacilar neste último ponto. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é profundamente importante. Isso é, não que os outros não sejam valiosos, mas isso é inegociável. Nós pertencemos a Deus. Nós exclusivamente pertencemos a Deus. A ordem de pertencimento é, talvez, nas formas sociais, uma das coisas mais poderosas. As pessoas, por se entenderem pertencentes a algum grupo, elas mudam tudo. Em especial os adolescentes. Nós sabemos que eles, pela vontade de aceitação, eles se amoldam, têm a tendência, nem todos, alguns são muito bravos, a gente sabe que os nossos adolescentes cristãos, em especial, são muito resistentes por causa da graça de Deus, mas a tendência é uma acomodação, ao se sentir pertencente a algum grupo, e por isso nós vemos alguns adolescentes mudando seus comportamentos, aquilo que fazem, aquilo que creem, aquilo que os seus horários, o que gostam, o que deixam de gostar, o que ouvem, o que deixam de ouvir, para serem aceitos pelos seus amigos, para serem aceitos em alguns grupos, porque eles têm essa necessidade, às vezes exacerbada, de aceitação. Para que se sintam pertencentes àquele grupo. E, às vezes, por total falta de orientação ou de boa orientação, fazem coisas que se arrependem pelo resto da vida. E não deveriam ter feito. Porque queriam se sentir pertencentes. Uma das verdades que nós devemos ter diante de Deus, nós não podemos agir como adolescentes. Nós somos chamados sempre à maturidade na vida cristã. E com isso eu quero dizer, e preciso explicar antes que tenha algum ruído na comunicação, de que nós verdadeiramente pertencemos a Deus. Nós temos um dono. Nós temos uma pessoa que comprou as nossas vidas, a quem nós, de fato e de verdade e completamente, devemos satisfação. Nós devemos satisfação a Deus. Nós não gostamos disso em alguns momentos em especial, mas nós devemos satisfação a Deus. Porque nós somos propriedade de Deus, melhor, nós somos povo de exclusiva propriedade de Deus. Nós somos dele. Talvez você tenha dúvida em alguns dos pontos anteriores, mas neste você precisa ter certeza. Cristo te amou e te comprou, e você pertence a ele. Independentemente do que você esteja vivendo agora, independentemente das vozes que estão ecoando no seu coração, nos seus ouvidos, inclusive as dúvidas sobre si mesmo, você precisa confrontar esses pensamentos com a verdade de Deus, de que você pertence a Cristo, que você pertence a Deus, você é propriedade dele. Cada um de nós é propriedade
dele. E isso é profundamente regulador em nossas vidas. Muitas vezes nós vivemos como um trem descarrilhado, sem orientação, sem condição de controle, porque esquecemos a quem pertencemos. E pertencemos a Deus. Isso não torna os outros pontos menos importantes, mas coloca cada um no seu devido lugar. Todas essas condições que nós lemos no versículo 9 apontam para a nossa missão. Logo ele vai dizer, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim que antes não éreis povo, antes nós não éramos de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora foram alcançados. Eu acho que essa é a melhor tradução do que a do João Ferreira, ao que está no original. Vocês foram alcançados com misericórdia. Toda essa realidade daquilo que vemos, uma nação santa, um sacerdócio real, uma raça eleita, povo de Deus, é com o fim, com o objetivo de proclamação. Por isso que quando nós falamos, ou sabemos que fomos eleitos pelo Senhor, que Ele nos amou, nós devemos proclamar, Deus ama a todos a quem Ele quer dispensar amor. Deus escolheu amar, e Ele revela amor em Cristo Jesus. E se nós sabemos disso, não temos nenhuma dificuldade de pregar o Evangelho. Porque se nós, pecadores, fomos alcançados, que se dirá dos outros que estão fora da igreja? Porque nós somos pecadores. Talvez os mais terríveis de toda São José dos Pinhais esteja aqui dentro dessa igreja. Ora, se nós somos essa condição, quantos mais estão lá fora? Devemos ter confiança para proclamar as virtudes. Esse amor gracioso de Deus é uma virtude que nós devemos proclamar. Se nós somos um sacerdócio real, nós devemos então proclamar a virtude de que Deus nos aproximou. Nós estávamos longe, nós estávamos impedidos de estar na presença de Deus, mas Ele nos aproximou, Ele se fez presente, Ele tabernaculou entre nós, Ele habitou entre nós. Ele se fez em nosso meio, Ele se fez como um de nós. Ele nos ensinou a sermos sacerdotes, Ele nos ensinou o reino, Ele nos ensinou o evangelho, Ele nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Ele nos ensinou a verdade da palavra, a nós sermos sacerdotes, a sermos luz, a sermos sal neste mundo. Nós precisamos proclamar, porque somos sacerdotes, por causa dEle, porque Ele nos tornou isso. Nós devemos proclamar as virtudes de Deus, e uma das suas virtudes é a sua santidade. E se somos uma nação santa, só vamos fazer isso se nós não dissermos apenas por palavras, mas vivermos. Como nós estudamos em Tiago, não sejamos só atenciosos ouvintes, mas poderosos praticantes. Sejamos preocupados em fazer as coisas de Deus, não somente conhecer a Deus, não somente ter uma experiência com Deus, mas temos um relacionamento com Deus. E quando nós nos relacionamos com Deus, inevitavelmente somos conduzidos a uma vida em santidade, que é uma vida, de fato, muito, mas muito feliz diante de um mundo que não vive a verdade de Deus. Você pode pensar, se eu vivo em santidade, eu tenho que dizer não para tudo. Como pode ser minha vida mais feliz se eu tenho que dizer não para todas as coisas que eu até gosto? Uma vez em Cristo, o nosso coração é mudado. E aquilo que nós, às vezes no passado, tínhamos alegria em fazer, temos uma substituição essencial em nosso ser, que nos faz amar as coisas de Deus. E na dinâmica desse amor às coisas de Deus, a nossa vida é transformada. Os valores são mexidos e nós não somos mais os mesmos. Quantas vezes nós lembramos de testemunhos em nossas vidas, de livramentos que Deus nos deu, tão somente porque nós fomos alcançados por sua santidade. Ele mudou as nossas escolhas. Certamente muitos de nós não estariam aqui. Talvez alguns de nós não estariam nem vivos se seguisse o curso deste mundo,
se seguisse o que vivia anteriormente, mas pela graça de Deus que santificou a cada um de nós, a nossa vida foi transformada. A sermos uma nação santa. Proclame isso com seus atos, com sua vida. Proclamemos isso. Deus é digno dessa nossa santidade. E devemos proclamar que pertencemos a Deus. No mundo onde as pessoas dizem, eu pertenço a mim mesmo. Eu pertenço aos meus valores, eu pertenço às minhas coisas, eu pertenço a nada, inclusive. Nós devemos lembrar que pertencemos a Deus. Somos propriedade dele. Nós antes vivíamos em trevas. Hoje vivemos em luz. Sejamos, na presença do Senhor, aquilo que Ele nos deu como missão. Sejamos mais de Cristo. Que revelemos em nossos dias Cristo Jesus. Nós sendo essa raça eleita, seremos em Cristo. Nós sendo um sacerdócio real, falaremos realmente de Cristo. Nós vivendo como uma nação santa, viveremos como Cristo. E sendo nós propriedade exclusiva de Deus, temos a Cristo como nosso dono e Senhor. Essas são as virtudes que nós fomos chamados a pregar, a proclamar. Quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos. Eu não sei a que medida a sua missão tem sido vivida. Não sei que ministério Deus te confiou. Não sei que oportunidades Deus tem dado à tua vida, aos teus dias, nesse momento que você está vivendo. Mas certamente Deus nos chama. Deus chama cada um de nós para proclamarmos as virtudes dele, da sua salvação. Talvez hoje você vai ter que se reposicionar, voltar ao lugar de antes, firmar uma direção nova com Cristo, para o mesmo caminho de sempre, porque é o caminho da salvação. Talvez não. Talvez seja um dia de você confirmar isso. O que não podemos fazer é ficarmos inertes diante dessa missão. Por isso, ore comigo junto. Peça a ajuda do Senhor Jesus. Amado Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos chama não ao silêncio. O Senhor nos chama não ao ócio. O Senhor nos chama não a ficarmos parados, mas o Senhor nos chama para a proclamação das tuas virtudes. Por isso, Senhor, nós nos voltamos a ti. Porque talvez por algum motivo, ou por vários motivos, nós deixamos de brilhar a tua luz. Por alguns motivos nós pausamos ou demos uma parada naquilo que deve ser contínuo nas nossas vidas. Talvez nós deixamos de glorificar o teu santo nome para dar vazão aos nossos interesses, às nossas preocupações, à nossa ansiedade, a tantas coisas que são valiosas apenas para nós. Perdão, Pai. Perdão, Senhor, quando nós esquecemos a nossa missão. Obrigado porque mesmo assim o Senhor revelou-se a nós. Mais uma vez nesta noite o Senhor fala através da tua palavra. Mais uma vez somos lembrados da importância da tua igreja, que nós somos pedras vivas e devemos oferecer ao Senhor sacrifícios agradáveis a Deus através de Cristo Jesus. Mas, Senhor, não nos permita fazer tudo isso longe da nossa missão pessoal. Então, dá-nos graça, Pai, para perdoar os nossos pecados e para nos realinhar. Nós sozinhos não conseguimos, mas estamos amparados pelo Teu Santo Espírito. Por isso, toda a sensação de solidão que às vezes está no nosso coração, toda a sensação de que o Senhor se afastou de nós, toda a sensação de puro cansaço e até mesmo de fracasso diante das Tuas coisas, nós queremos em Cristo Jesus trazer ao Senhor, depositar aos pés da cruz e dizer que isso não nos pertence mais. Nós queremos, Deus, rejeitar tudo aquilo que nós fizemos, que desagradou ao Senhor, que às vezes até nos agradou, mas desagradou a Tua vontade, não foi do Teu querer. Nós queremos rejeitar, Senhor, tudo aquilo que é contra o Teu
propósito para cada um de nós. E pedimos ao Senhor que novamente nos ajude a entender que somos separados ao Senhor, que somos dedicados ao Senhor, que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Ti, e que essa verdade encha os nossos corações. Não seja uma palavra vazia, não seja um significado como uma coisa sem importância, mas que o Teu Santo Espírito preencha, que o Teu Santo Espírito nos envolva, que a Tua palavra, verdadeira palavra, nos cure e nos ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós somos missionários do Senhor. Então nos ajuda a vivermos a Tua missão. Somos missionários do Senhor. Livra-nos de viver a missão do nosso próprio coração, mas que o Senhor nos ajude a vivermos para a Tua glória. Nós oramos gratos, Senhor, apresentando a cada um dessas vidas, Senhor, de cada um de nós que está aqui nesta noite. Sabemos, Deus, que o Senhor esteve conosco e através de Cristo Jesus, apesar das nossas imperfeições, o Senhor recebeu a nossa adoração. Pedimos ao Senhor pelas Tuas misericórdias, que o Senhor se agrade de nós e tenha misericórdia de nós. Nós pedimos pelas Tuas misericórdias que essa semana que inicia seja dedicada ao Senhor. Nós já fazemos isso como culto a Ti. Primeiro dia da semana, a coisa que queremos fazer primeiro é viver para o Senhor. As primícias dessa semana já estão contigo. E nós pedimos que o restante da semana, Senhor, seja uma de bênção sobre nossas vidas, seja de bênção sobre nossas famílias, da presença do Senhor, do ajuste do Senhor, da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre cada um que está aqui, Senhor. Cada um que ouve essa palavra. Nós pedimos a Ti que a Tua misericórdia seja sobre o Teu povo. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus bendito Pai, e a presença consoladora do Santo Espírito esteja sobre cada um de vós, pela Igreja do Senhor, por toda essa terra, hoje e por todo sempre. Amém. E que Deus